Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vocês vão dormir hoje, pessoal? Vão dormir? Não? Ai, tá doido. Todo mundo com sono, morto. Nós somos um reflexo do Deus que nós cremos. Amém? Antes de começar a mensagem, eu gostaria de fazer mais uma oração. Porque durante essa semana eu estava lendo um livro e o autor dizia o seguinte: quem ora junto permanece junto. Amém? Então, se você pode, dá a mão para quem está do seu lado. Vamos fazer mais uma oração, porque quem ora junto permanece junto. Espírito Santo, nós oramos pedindo pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu favor sobre nós. Arranque de nós uma fome que ainda não existe, Jesus. Arranque de nós um vislumbre, um olhar, uma admiração que por vezes nós negociamos por conta de amores rivais, Senhor. Eu oro agora, Pai, para que de uma maneira sobrenatural o Senhor se torne o centro da reunião. Eu oro, Espírito Santo, para que nós não sejamos crentes nominais, mas que nós sejamos crentes que têm revelações frescas de quem o Senhor é, Pai. Espírito de sabedoria e revelação, tome conta do ambiente, conduz-nos nessa mensagem essa noite. Por favor, que nós não sejamos cristãos que querem cumprir uma tabela, mas que nós sejamos pessoas insaciáveis, com perspectivas, com esperança daquilo que o Senhor quer fazer, pode fazer e vai fazer em nós e através de nós. Nós oramos pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento e que nós que estamos orando junto, venhamos a permanecer juntos. É o que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A gente vai continuar a nossa série Próxima Onda. Essa, se eu não me engano, é a 4ª mensagem de 5. E eu vou trazer um resumo, porque é importante para que todo mundo se situe, para que todo mundo entenda o raciocínio e entenda o que Deus quer nos ensinar essa noite e fazer no meio da gente. Então, na primeira mensagem, a gente aprendeu que a adoração não é louvor. A adoração é altar, sacrifício e oferta. Beleza? Uma maneira de se expressar a adoração a Deus é confissão de lábios, é expressando louvor, é adorando corporalmente. Mas a adoração tem como um princípio trino básico: altar, sacrifício e oferta. E aí a gente também conversou sobre fugir do modernismo, né? Que é pegar os carros de boi e transportar a presença de Deus de uma maneira automática e facilitada para nós. Depois a gente aprendeu que Deus está aqui, amém? Ele não vai vir ou ele esteve, ele está aqui. E se ele está aqui, existe uma forma pela qual eu devo me portar. Por quê? O temor gera reverência, que gera prostração. Só que eu só consigo temer algo, reverenciar algo e prostrar a algo ou a alguém se eu tenho a consciência definitiva de que essa pessoa está. Então eu acho que existe um problema na nossa comunidade de pensar que Deus está quando acontece algo sobrenatural, e não de que Deus está porque você se reuniu ao redor dele. E eu quero partir desse pressuposto, porque se não é isso, é pior do que nós imaginamos. Nós não nos portamos de maneira adequada aonde Deus está. E aí, na semana passada, a Vivi ministrou, eu não estive aqui porque eu estava pregando em outra igreja, mas eu acompanhei no YouTube, acompanhei a construção de raciocínio dela, e ela falou que quem adora frutifica. Quem é telespectador morre, beleza? Então, com menção ao resumo, eu queria que você fizesse uma introspectiva, uma análise introspectiva agora e pensasse: o que você fez nos últimos 50 minutos no culto? Você foi um telespectador ou você frutificou? Você assistiu ou você entrou no rio?
Você esperou um movimento de águas mais fortes para você dizer, aqui está Deus? Ou você de fato foi alguém que frutificou? E por que eu desafio vocês a isso? Porque senão vocês vão ser um sommelier de sermão, no qual vocês conhecem 350 mil tipos de sermão, escolheu o melhor pregador, tem as suas mensagens clássicas, mas não vive isso. Isso é um grande problema. E ela também falou sobre a ideia de trazer uma oração que está dentro de você para fora, porque existe uma canção que Deus colocou em você para que você ministre a Deus. E aí ela até deu um pontapé e disse o seguinte: bom, na próxima mensagem o Leandro vai ensinar sobre rir de Deus. E vocês vão perceber que no decorrer dessa mensagem vai parecer que falar sobre rio de Deus e discernimento de rio é uma coisa de ministro de adoração. Como se o líder da adoração que conduz a igreja nos louvores deveria entender isso. Se isso te soar familiar e você pensar que as coisas funcionam assim mesmo, é o primeiro questionamento que eu tenho que fazer para você essa noite. Você entendeu errado. Isso que a gente vai aprender hoje não é uma coisa do líder de adoração. Isso é uma coisa da igreja. E a Vivi falou uma frase muito pertinente: você lidera a adoração. Então, uma pausa dramática, se por algum motivo hoje você disse assim, cara, acho que não está fluindo. Cara, de quem é a culpa? De Deus? Deus falou assim, cara, hoje tá chovendo, tá meio frio, eu acho que eu não vou aparecer. Não foi de Deus. Aí você pode jogar a responsabilidade para o outro, que é o que normalmente acontece. Quando Ananias foi desafiado, ele falou... Quando Safira foi desafiada, ela falou, Ananias. Quando Eva foi desafiada, Adão. Percebe? Então você pode trazer a responsabilidade para a equipe de adoração e falar, não, talvez não fluiu hoje porque eles não fizeram. Só que o que você precisa de fato entender é que, se porventura, eu nem estou dizendo que não, eu quero que você analise, mas se porventura você julga que hoje não aconteceu as coisas, a culpa é sua. Porque você que lidera a adoração. Entende? Vamos lá, abre comigo em Apocalipse 22, a partir do versículo 1. A partir não, é só o versículo 1 mesmo. Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Só isso. Eu gostaria muito que vocês interagissem comigo na mensagem. Eu sei que é bizarro e apelativo o que eu vou falar, mas é o que eu estou sentindo no espírito. Será que vocês podem dar uma chance para Deus hoje de fazer algo? Então, tornem-se participantes da mensagem. Então, o que está acontecendo aqui? Você percebeu que o texto diz assim, e o anjo me mostrou. Então, João não está na realidade na qual você conhece. Ele está numa realidade celestial. Por quê? Porque ele está vislumbrando, visitando, interagindo com a atmosfera, com um lugar celestial. Beleza? Por quê? O que me garante que é? Porque em primeira instância um anjo mostrou para ele. E o que o anjo mostrou para ele? Ele mostrou a realidade celestial. Ele falou, cara, existe um trono, existe um cordeiro e existe um rio fluindo do trono e do cordeiro. É isso que está acontecendo no céu agora. Uau, cara! E aí, então, por isso que nós falamos de rio de Deus. Porque nós estamos partindo dessa ideia. O que tem no céu agora? Um trono, um cordeiro e um rio fluindo deles. Percebe isso? Só que essa é uma realidade celestial. Só que o princípio do livro de Apocalipse é a restauração do princípio, ir de volta à origem.
Você entende que João não está vendo algo tipo, ó galera, ó, lá no céu acontece isso, tá? Beleza, valeu, vive aí. E é isso que está acontecendo lá. Como se ele tivesse de alguma maneira matando a nossa curiosidade do que está acontecendo nas regiões celestiais. Não, muito pelo contrário. Ele está determinando e está esclarecendo para nós que nós estamos voltando para lá. Que essa é a nossa origem e que essa é a restauração plena da humanidade e que essa realidade invadirá a Terra. Uau! Entende isso? E aí, obviamente, que vocês perceberam que existe um rio de Deus e esse rio de Deus é caracterizado pela água da vida. Só que o que eu quero que você entenda hoje é que essa realidade no céu, ela pode invadir aqui. E ela não só pode, como ela deve. Então, o que eu quero que você entenda é que não é assim. Deus está lá no rio fluindo, ele fala, nossa, a CMD está se reunindo hoje. Deixa eu ver se hoje eu desejo fazer um buraco na atmosfera celestial e vazar essa realidade para eles. Não, isso não é uma questão de Deus, isso é uma questão nossa. Porque o rio está fluindo. E a realidade do céu deseja habitar aqui. Nossa, Leandro, que legal que você está falando, mas eu não creio, ou eu acho difícil, ou eu deveria ter me santificado mais para que isso acontecesse. Tudo bem, eu até concordo com você, você deveria ter se santificado mais, mas não para que isso acontecesse, você deveria se santificar mais porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e você é filho dele, e o pecado é sujo e te destrói. Então por isso você deveria se santificar mais. Faz sentido? Mas então, se não é por isso, como que eu destruo a sua incredulidade? Como que eu vou falar para você que isso é real sim e que isso está aqui essa noite, e se você tiver fome de acessar isso, você vai acessar? Primeiro, quem crê que Jesus morreu na cruz? Amém? Todo mundo crê aqui? Nesse mesmo livro que te garante que Jesus morreu na cruz, ele disse o seguinte, que Deus ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Todo mundo de acordo? Entronizado. O que é entronizado? O Giovanni trouxe isso na primeira mensagem. Ele falou, cara, imagina um trono aqui. Só que o que João está falando? Quem que está no trono? Deus, o Cordeiro. E o que flui do Cordeiro e do trono? Então, se eu, quando canto, ele se entroniza, o que vem com ele? O rio da água da vida. Então, o que a gente precisa fazer? É entronizá-lo. Faz sentido? A matemática é simples, mas a preguiça nos consome. Ou a falta de perspectiva, não sei. Mas vai acabar aqui essa noite, amém? Então, eu queria fazer duas explicações aqui. Quem já participou de um culto muito avivado? Sei lá, você foi curado, ou você experimentou dons, ou você viu gente sendo convertida, ou você adorou intensamente, ou sei lá, o culto durou 4 horas e parecia que tinha passado 10 minutos. Quem já experimentou isso? Então isso, eu vou partir do pressuposto que é o quê? Que o céu rasgou, a gente entronizou ele e o rio fluiu. E coisas sobrenaturais aconteceram, porque por onde o rio passar, tudo ele vai transformar. Nossa, você está falando que é a música agora? É, mas a música é bíblica, é só continuar lendo Apocalipse 22 e Ezequiel que a gente vai ler. Beleza? Então tá. Só que aí o culto acabou e cessou, certo? Agora, o que é um avivamento? É quando essa realidade ela passa de um culto legal. É quando isso começa a acontecer diariamente. E eu estou sendo literal, é tipo assim, todo santo culto que invoca-se o nome do Senhor, algo sobrenatural acontece. É quando você, amanhã, você está desesperado por Deus. Entende? Tipo, você só quer que as pessoas se convertam, você só quer ver o sobrenatural, você só quer cumprir sua vocação e por aí vai.
Essa realidade a gente chama de avivamento. E o que seria esse avivamento? É quando esse buraco no céu ele não fecha mais. Entende? E o rio continua escorrendo. Nossa! Só que vocês entendem que, tipo assim, a mensagem de hoje, o que eu gostaria de ministrar é: gente, não vamos deixar parar de fluir. Só que, infelizmente, a realidade me diz: ô gente, Deus pode vir. Eu não estou nem no culto que molha e eu não estou nem na realidade que pode permanecer. Eu estou tipo, galera, Deus pode vir. Entende? Só que, cara, até quando? Até quando a gente vai ser subordinado aos prazeres desse mundo? Nossa, Leandro, por que você está dizendo que é os prazeres desse mundo? Eu não, Deus. Ele disse que a semente é sufocada pelas paixões desse mundo. Entende? Jesus falou assim, cara, o rio não vai continuar fluindo. Por que, Deus? Porque as paixões desse mundo vai sufocar. E aí, cara, aonde está você essa noite? Aonde está você essa noite? Sabe por quê? Fica um tanto quanto dificultoso servir ao Senhor se você não experimenta dele. Eu entendo você, é verdade, cara. Um culto onde Deus não vem, por vezes, se torna chato. Só que o problema não é de Deus, é a sua fome, é o seu amor, é a sua visão, é a sua perspectiva. Porque Jesus, ele vem. E aí, Leandro, por que eu estou falando isso? Porque as águas, elas fluem do trono do Cordeiro. E a gente tem dito muito nesses últimos domingos que a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Só que você entende que esse rio, ele é a pura vontade de Deus? Porque está nascendo dele. Não tem nenhuma interferência, não tem nenhum cano, não tem nada. É a nascente. A água está saindo de dentro de Deus, de dentro do Cordeiro, de dentro do trono dele. Então essa é a pura vontade de Deus. E a pura vontade de Deus é que os seus filhos o experimentem. Só que, cara, o que você bebeu de Deus nessa semana? Entende? Só que eu não gostaria que isso soasse como tipo assim: pô, Giovanni, você não é crente, não, a mensagem não é essa. É tipo assim: Giovanni, como você consegue ser cristão sem beber da água do rio da vida diariamente? Entende? É tipo assim, eu não estou exortando a igreja, eu estou especulando como você vive sem beber do rio de Deus. Entende? Tipo, é como se eu quisesse sentar com você e falar assim: mano, me explique seu cristianismo. Porque como que você sobrevive sem beber do rio da água da vida diariamente? Vocês estão comigo ou não, gente? Então, a mensagem de hoje, ela é um despertar. Só que, cara, eu quero um avivamento, mano. Eu quero um avivamento porque para sair no jornal, a igreja do Leandro recebeu um avivamento. Cara, se foi isso o empecilho, que Deus me retire. Porque o que eu quero é o avivamento. Eu quero ver pessoas saindo curadas, transformadas, sinais, maravilhas, conversões, adorações, visitações, poder de Deus. Sabe a sua questão? Sabe aquilo que você fala assim: mano, eu não consigo me desprender do meu passado, eu não consigo me desprender do pecado, eu não consigo me desprender. Sabe o que te falta? Avivamento. Avivamento. E cara, eu não posso te dar. Eu posso junto com você entronizá-lo, mas eu não posso te dar. Só que olha que detalhe curioso: eu também não consigo avivamento sem você. Porque para entronizar ele, nós precisamos estar reunidos. Então é uma falácia você dizer que vive um avivamento no seu secreto. Porque todo mundo que experimenta da água no secreto, ela aponta para a comunidade, mano. Para que então nasça um rio. Amém, gente? Abre aí comigo, então, Ezequiel 47. Quem está me entendendo? Amém. Então a gente precisa fazer esse buraco no céu de novo. E pela imensidão da graça de Deus, eu posso dizer: faz de novo. Porque eu não sou alguém que não viu um buraco no céu tentando experimentar algo novo.
eu sou alguém que perdeu o rio de Deus. Que bebeu, que fluiu, que experimentou, que frutificou, que come do fruto de tudo isso, mas agora eu quero que ele faça de novo. Só que eu não queria, se você é como eu não queria que você se culpasse e falasse, nossa, olha como eu sou ruim. Não, você tem uma graça de pedir para fazer de novo. Então você é quem tem que ter mais fome, porque você já comeu. É como se eu estivesse trabalhando com as pessoas falando assim, cara, é bom, vem. Aí o Giovanni falou assim, mano, vamos de novo, você já sabe como é. Pode abrir, por favor. O texto diz assim: um homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Peraí. Cara, o que está acontecendo aqui de novo? Visão celestial. Ezequiel está tendo uma visão celestial como João teve em Apocalipse. Só que o que... Nossa, mano. Eu preciso muito que vocês fiquem comigo. O que João viu? João viu o céu. Agora, em Ezequiel... Ah, meu Deus, tem um detalhe diferente aqui. Da onde que está saindo a água em Ezequiel? Da igreja, mano. Vamos lá, gente. Em Ezequiel, é como se, e de fato é, Deus entronizado dentro da igreja e da igreja fluindo no rio. Vocês entendem? Como que da fonte existem sedentos? Eu vou melhorar minha frase. Como que a gente tem acesso à nascente, mas estamos morrendo de sede? A água sai daqui, pessoal. Vamos continuar. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Para aí. Então o que aconteceu? Ele está vendo então a igreja está fluindo no rio. Uau! Aí esse homem, o filho do homem, uma aparição de um ser celestial, na visão, pega Ezequiel e fala assim, vamos entrar no rio. Show, gente? E é muito perspicaz, porque o homem pega e mede. Ele fala assim, 1000 côvados. Sabe quantos que são o tamanho de 1000 côvados? É meio quilômetro. Beleza? Então ele pega e anda meio quilômetro. E aí ele andou meio quilômetro, onde que a água está? Tornozelo, mano. Você entende que existe uma dinâmica de crescimento de revelação de Deus que não é do dia para a noite? Foram meio quilômetro para a água estar no tornozelo, cara. O problema é que talvez hoje você fique entusiasmado comigo, e esse é um dos objetivos da mensagem. Mas você ande por 100 metros. 100 metros a água não é nem no tornozelo, cara. É como se a terra ainda tivesse só molhada, porque a água ainda não chegou. E aí você pega e fala, esse negócio de rio de Deus custa muito caro. Pois é, custa mesmo. Custa tudo. Custa tudo. E aí, uma coisa que me deixou peculiar. Para quem conhece o texto, o homem vai medir mais 1000 côvados. Certo? Só que aí, o Espírito Santo falou comigo. Uma coisa muito importante eu queria que você entendesse essa noite. Se as águas no tornozelo fossem as ideais, por que o homem mediria mais 1000? Quem está me entendendo? O que eu quero te dizer, e não afirmar do que eu penso, do que eu quero, do que eu acho, mas o que eu quero afirmar para vocês é a partir do que Deus tem para nós. Água no tornozelo não é evangelho. Nossa, Leandro, que ousadia. Não é. Porque quem está conduzindo é o Cristo. E ele não parou de medir. Ele só colocou uma estaca. Então a água no tornozelo é uma estaca na sua vida de que você decidiu emergir. Então se as águas no tornozelo fossem ideais
por que de acho esse homem mediu mais 1000, cara? Então, cara, deixa eu te falar, viver um evangelho raso não é evangelho, é qualquer outra coisa, menos cristianismo, porque o homem foi e mediu mais 1000. Vocês estão aí, gente? Então, você entende que eu não tô... Cara, compra minha causa aí. Não, compra a causa do evangelho, porque o homem mediu mais 1000. Só que você entende que isso gera uma insegurança? Que você fala, nossa, mano, será que eu entro nessa doideira do Leandro? Será que eu vou virar pastor? Não, você não vai virar pastor, cara. Esse rio não é para certificar e graduar pastores. Esse rio é o rio da água da vida para todo aquele que crê. Vamos lá, alguém. Aí, olha que interessante. O homem mediu, o homem avançou e ele me levou. Você percebe que o texto é o seguinte. O cara pega o Clérito e fala, ó, tá vendo? Ó, a água sai da igreja. Aí o Clérito fala, ó, bonito, legal. Fala, então tá, vem aqui. Aí eu vou medir, vou te trazer e você vai vir junto comigo. O que isso mostra? Que ele deseja que você o persiga. Ele deseja que você entre na água. Porque quem mediu foi ele, quem levou você foi ele. É ele que quer. Entende? Não é uma questão de tipo, isso é pro Lê e não pro Arthur. Não, o homem quer que você o siga. Faz sentido ou não? Aí vamos continuar o texto. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Não, o joelho agora ficou bom. Não, mediu mais 1000 e levou-me pela água, que batia na cintura. Aí você fala, não, agora tá bom, né? Caraca, eu tô 50% imergido. Jesus, tá bom? Não, mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Meu Deus! Você entende, mano? Jesus quer te levar para um lugar onde só se atravessa a nado, mano. Não tem outra expectativa. Só que você percebe que quando ele faz essa referência, você vai perceber no texto, que só passa a nado, a partir disso agora, o homem começa a dizer as características do rio. Porque enquanto você está com os pés rasos, não te importa o que o rio faz. A partir do momento que você imergiu nele, agora você vê o que ele faz. Meu Deus. Entende? Não tem porquê, sabe? Porque senão você fica igual uma multidão, com os pés secos. E você acaba tendo um espírito crítico. Aí Deus fala assim, cara, eu só vou te mostrar o que o rio faz depois que você estiver passando a nado. Porque aí você ficou completamente imergido nisso. Amém? Estão felizes ainda? Eu gostaria de ler o que o rio faz, por favor. Pode passar. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Araba, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Olha, presta atenção na visão. Deus vai e fala assim, tá vendo, Ezequiel? A água está saindo da onde? Ele é da igreja. Fala, amém. Agora vem aqui. Vamos medir o rio. Ele não mostra a árvore dos dois lados, ele não mostra vida, ele não mostra nada. Mede, vem comigo. Mede, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Passou a nado. Nossa, tô a nado. Cadê o homem? O homem me tirou da água. Falou, agora olha a água. Aí ele fala, nossa, onde essa água passa, tudo vive, mano. Tudo vive, existem árvores dos dois lados desse rio e está tudo prosperando da vontade de Deus. Então você entende que o que eu estou te chamando é para ver a prosperidade de Deus abundar sobre todas as pessoas. Uau. Inclusive você, uau, que se acha distante. O homem está com um cordel de medir essa noite, falando, vem. Só que ele respeita a sua decisão, ele não te empurra para dentro do rio.
Vamos lá, alguém. E aí isso é muito curioso, porque enquanto eu estava pensando sobre isso, eu fiz um questionamento. Eu falei, quem fez esse convite, né? Quem é o homem que está me levando para o rio? E eu lembrei de duas experiências que eu tive. E a primeira foi quando eu tinha acabado de aprender a nadar e meu pai me levou na usina. E aí, né, todo mundo pulando do alto lá. Pá, pá, caindo direto na água. E eu era um pouco medroso. Aí eu acho que eu vou. Eu cheguei na beira e falei, acho que eu não vou não. E aí tinha tipo um caminhozinho que você podia ir caminhando e você entrava na água de boaça. Eu falei, ô pai, eu vou por lá. Ele falou, não, você não vai por lá. Eu desejo que você tenha essa experiência. Só que eu não vou te obrigar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pular primeiro. E aí ele pulou. Aí falou, vem! Eu falei, não. Tudo bem. Só que aí, de repente, ele falou assim, pode vir, o pai te segura. Em questão de 1 segundo eu estava dentro d'água. Só que o que eu quero que você pense essa noite? Não foi pura estupidez minha? É sério que meu pai conseguiria me segurar dentro de um rio com correnteza forte? É isso que Deus está te chamando hoje. Vem. E você precisa ser estúpido o suficiente. Só que aí eu vou transformar a estupidez por uma palavrinha mais bonita. Eu era criança. O problema é que você é adulto demais. E aí você faz as contas. Só que como eu era criança e meu pai falou, eu te seguro, eu falei, ele me segura. E aí sabe o que isso foi bom? Ele permitiu que eu tivesse uma experiência ainda melhor. E é isso que Deus está fazendo essa noite. Vem, eu desejo que você tenha uma experiência ainda melhor. Só que eu preciso que você seja criança. Estão aí, gente? Só que aí, eu falei que eram 2 experiências, né? E aí, recentemente, a gente foi passar uma tarde na piscina. E aí, as pessoas começaram a pular. E elas começaram a pular de um lugar alto. Só que o Josh é diferente de mim, ele não é medroso, não. Ele ficava assim, apontando para pular do lugar onde os adultos estavam pulando. Eu falei, filha, isso aí já é demais para você. O que eu posso fazer para você é que você fica na beira e pula, beleza? Aí eu pus ele na beira assim e falei, vem. No mesmo instante ele correu e pulou dentro d'água. Aí só que meu pai viu, outras pessoas viram e tudo mais, aí ele pulou 790 vezes, eu dei uma arrependida, né? Porque não cansa. Aí as pessoas perceberam que eu estava fadigado, meu pai falou, não, deixa comigo, vem com o vovô. Ele foi? Não. Vem com a titia. Não. Eu só vou com meu pai. Só que quem que tá te chamando pro rio essa noite? Seu pai, cara. Seu pai. É o homem. É ele. É o Criador do céu e da terra que mediu mais 1000. É ele que deseja uma experiência mais profunda para você. É ele que está falando que ele vai segurar, cara. E aí então a gente entra na mensagem hoje no que diz respeito à prática de todo esse conceito que eu trouxe. E a gente precisa então ter o discernimento da próxima onda. A gente não está falando que vai vir uma próxima onda de adoração. Eu não falei de como que a adoração foi crescendo ao longo dos anos e a gente não está numa expectativa da próxima onda. Mas quando a gente quer uma próxima onda, a gente precisa ter um discernimento disso. A gente precisa entender o que de fato é uma onda de Deus e o que é uma construção humana. O que de fato é o mover de Deus e o que não é. O que é hora de entrar no rio e a hora que não é. Se aqui eu posso entrar ou se eu não posso. A gente precisa ter discernimento. Só que tem um problema. As pessoas normalmente quando conversam comigo nesse assunto, elas falam assim, é muito difícil ter discernimento espiritual. Certo? Vamos ver o que Jesus diz sobre isso? Abre aí comigo Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 54. Vai ficar bom, gente, prometo. Travou mesmo aqui. Travou lá também.
Lucas 12, a partir do versículo 54, diz assim: Jesus disse à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Meu Deus! Olha a resposta de Jesus para discernimento. Ele fala assim, vocês conseguem discernir se vai chover ou vai fazer calor, cara. Então não vem me dizer que você não consegue interpretar as coisas espirituais, porque uma capacidade do alto foi dada a você. Se você não fosse um homem que sabe discernir, você não saberia se amanhã vai chover ou vai fazer calor. Então Jesus parte do pressuposto que se você entende como o mundo funciona, você deve entender como o mundo espiritual funciona. Só que aí eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Qual que é o defeito que Jesus dá para esse povo? Ele fala assim, ó, você sabe discernir se vai chover ou vai fazer sol. Hipócritas. Então, a hipocrisia distorce o nosso discernimento. O que é hipocrisia? Uma vida teatral. Meu Deus. Então, a sua vida teatral distorce o seu discernimento. Vou melhorar isso. A sua vida de um crente nominal, fingido, distorce o seu interpretar. Por quê? Porque você não nasceu de novo, você é um ator gospel. Oh, é muito forte, você percebe? Olha, Jesus fala assim, o problema não é capacidade para discernir. O problema é que você é um teatro. Você é um fingido. Você é um hipócrita. Isso atrapalha o discernimento. Vamos lá, alguém? Só que eu queria que você... isso aqui é muito bom. Eu queria que você prestasse bem atenção agora. Em Mateus 24, está acontecendo uma parada muito similar. A conversa é parecida. É sobre interpretação do tempo. Beleza? É o mesmo tipo de pergunta que eles estão fazendo para Jesus. Só que quando você vai lá ler em Mateus 24, Jesus senta e explica. Aí eu falei, uai, então aqui Deus, ele prefere pessoas, né? Aqui ele pega e fala, hipócritas, vocês estão fazendo teatro, vai se converter primeiro. Só que chega com outra galera e ele fala, não, senta aí, vou explicar para vocês. Então, o fim dos tempos é pá. Mateus 24 é conhecido como o sermão de escatologia de Jesus. Só que tem um detalhezinho que passa desapercebido de nós. Com quem Jesus está conversando nesses textos? No texto de Lucas, no qual ele chama de hipócritas, o texto diz assim, e a multidão o perguntava. Em Mateus 24 diz assim, e os discípulos lhe perguntavam. Você é discípulo ou multidão? Isso determina tudo. O sucesso ministerial, ou o sucesso de um avivamento, ou o sucesso de Deus invadir a realidade dele aqui em Baipendi, passa por uma única pergunta. Você é multidão ou discípulo? Como que eu sei, Leandro? Porque multidão faz teatro. Discípulo não tem como, sabe por quê? Discípulo anda junto. Se eu ando junto, não tem como eu fazer teatro, é insustentável. Você me conhece, cara. Você anda comigo, você vive comigo. Então, eu não consigo ser um ator 24/7. Agora, aos domingos à noite, eu consigo. Então, culto é coisa de multidão. Avivamento é coisa de discípulo. Vamos lá. Discernimento não são para aqueles que querem o movimento. Discernimento são para aqueles que querem as águas. Vocês estão aí, gente? Enquanto houver teatro, não haverá avivamento. Enquanto houver teatro, nós vamos falar sobre a próxima onda, mas nunca experimentá-la.
Nós vamos ter uma expectativa de que Deus faz algo, mas nunca vê Ele fazendo. E não é culpa de ninguém. Ou você é discípulo, ou você é multidão. Vamos lá, alguém. Uma outra característica, a gente está indo para o final, é que para você perceber a próxima onda, além de você rejeitar a falsa e querer a correta, e você precisa ser um discípulo, você precisa estar pertinho de Jesus, você precisa deixar passar as boas ondas para pegar a melhor. No livro que a gente está partindo aqui para fazer o sermão, é definitivamente isso. Ele usa o exemplo de um surfista. E aí ele começa a conversar com um cara que é surfista, e ele fala assim: mano, muita gente não pega a melhor onda porque uma que parece boa ele já embarca. Então você precisa esperar a melhor. E mano, a gente tem uma promessa para a nossa geração. Vai vir a melhor. Mas enquanto não vem a melhor, não se satisfaça com um culto animado, cara. Não pegue a onda de um cultinho animado e jogue no Instagram. Surfei a onda de Jesus. Não, essa ainda não é a onda de Jesus. Será que nós podemos ficar aguardando a grande onda de Jesus se formar? Vocês estão aí, gente? Só que eu queria que você estivesse com a expectativa no lugar certo. Porque não adianta eu te mostrar as coisas a serem feitas se você não tiver expectativa por isso. Então, coloque as suas expectativas na promessa de Deus. A melhor onda está por vir, cara. Ela está por vir. Só que até que ela venha, muitas distrações estão aparecendo. Muitas distrações estão aparecendo. Enquanto eu estava orando aqui, eu ajoelhei, eu tive meio que uma visão espiritual aqui, e Deus me mostrou uma mulher que ela estava... O negócio está acontecendo aqui, ela estava distraída, olhando para o outro lado, e não estava percebendo que o que estava acontecendo aqui era bom. Porque ela estava distraída demais. Só que o que eu quero te falar é que por muitas vezes você chamou a distração de pecado. E se você está agarrado nessa distração de pecado, abandone o pecado, porque o pecado te afunda. Mas dentro da perspectiva que Deus falou comigo hoje, a distração é lícita. O problema é que ela está te distraindo. A onda é boa, só não é a onda de Jesus, cara. Vamos lá. Quem está me entendendo? Talvez o que você está surfando é até legal, mas ainda está por vir a melhor. Os bons surfistas aguardam a melhor onda. Estão aí, gente? O terceiro, né? O terceiro aspecto de um surfista é que ele não pode apenas esperar a melhor, mas ele precisa se posicionar corretamente. Então ele falou assim, outros surfistas, eles não se distraem com as ondas menores. Eles estão lá, não, as boas vão vir. Só rapidinho para vocês entenderem, quando você lê o mar, quando você aprende a discernir o mar, eles dizem que as ondas elas vêm em sequência de 30. E normalmente a onda boa é a 24 ou a 25. Então você tem que ter deixado 23 passarem. Só que ele falou assim, só que não adianta nada você saber que está vindo a boa, mas você não está no lugar correto. Porque ele falou assim, se você tiver um passo dentro do mar para a esquerda, você não pega ela. Então, gente, os anos estão passando e as ondas estão vindo. E nós estamos prestes a experimentar a 24ª, a 25ª. Só que não adianta vocês terem a informação que essa é a melhor. Vocês precisam se posicionar corretamente. Vocês precisam estar no padrão ideal. Vocês precisam estar na expectativa certa, no lugar certo, na hora certa, para embarcar nessa. Sabe por que eu quero que a gente faça isso? Porque eu não quero que a gente, mais uma vez, conte a história dos outros. Quantas coisas o Senhor fez nos últimos anos no Brasil e a gente falou assim, então, Deus está fazendo lá. Por quê? Porque a gente não estava na hora certa, no lugar certo, embarcando nela. Você vai ser fruto do que sobra do avivamento dos outros ou você vai experimentar um avivamento particular? Quem está comigo, cara? Só que para isso precisa-se de um posicionamento correto.
E o primeiro vilão é a distração. Só que o segundo vilão é o pecado. Obviamente, o pecado ele vai te atrapalhar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está gastando muita energia para não fazer o que é errado e você acaba se esgotando e fazendo o que é errado. Deixa eu te dizer uma coisa. Gaste tempo se posicionando corretamente, porque é buscando estar posicionadamente correto que você para de errar. Conseguir entender a dinâmica? Se você fica lutando com o seu pecado, você cansa e cai. Agora, se você se posiciona em buscar Cristo, encontrar Ele, entrar na onda e ver o sobrenatural, você simplesmente esquece das outras coisas. Então, a melhor mecânica de santidade é buscar ao Senhor, não é lutar contra o pecado. Vocês estão aí? Então, eu queria que vocês guardassem muito isso, cara. E eu queria trazer uma aplicação do que é a adoração. A adoração, e agora a adoração eu falo sobre louvor. Ele é uma espécie de um casaco. Então, se tiver chovendo e fazer frio, o que você vai colocar amanhã? Um casaco. Então presta atenção. O louvor não tem o poder de mudar a estação. Ele tem o poder de fazer com que você se submeta a ela. Entende? O casaco, ele não fala, pus um casaco, então amanhã vai fazer calor. Não. O louvor serve à estação de Deus. Então você precisa se vestir de acordo com o que Deus está fazendo. E quando eu falo sobre vestes, vestes nas escrituras falam sobre obras. Então você precisa ter obras dignas da estação de Deus agora. Por quê? Porque você não dita o que Deus vai fazer, mas você se submete ao que Ele quer fazer. Vamos lá, alguém? Quem está me entendendo? Tem um livro que também fala sobre adoração que chama assim, O Tesouro dos Atentos. Para a gente mergulhar na próxima onda, a gente precisa ser atento. Se você não estiver atento, você vai perder, cara. Se você se distrair, você vai perder. Se você estiver lutando contra o pecado, você vai perder. Se você estiver sobrecarregado, você vai perder. Se você estiver pensando em outra coisa, você vai perder. Se você estiver pegando as ondas boas, que não é a melhor, você vai perder. Por quê? Porque a próxima onda é o tesouro dos atentos. Você precisa estar atento, cara. Sabe o que é estar atento? É definitivamente não tirar os olhos. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu tava olhando o Joshua assim. Aí a Paty falou assim, fica de olho no Joshua. Eu falei, uai, o que eu tô fazendo? Tô de olho no Joshua. Passou 10 segundos e ele caiu. Aí ela falou assim, eu não falei pra você ficar atento? Ela falou assim, você estava olhando, você não estava atento. Você até tinha um cuidado, mas você não foi zeloso. Você até disse para mim como uma multidão teatral, hipócrita, que estava olhando Joshua. Mas você não estava atento. Você perdeu a onda. Quem está me entendendo? Aí meu pai, de um jeito bem engraçado, ele falou assim, Leandro, olhar o Joshua é igual o leite fervendo. Você tira o olho e derrama. É exatamente isso. O leite não foi feito para você colocar lá e tirar o olho. É para você ficar olhando até que ele ferva. Até ele ferver. Não é para, tipo, tá demorando, vou tirar. Cara, a expectativa que eu quero gerar em você, ela tem que ser duradoura. É até você ver. Não é enquanto você aguenta. É até você ver. Entende? Então, cara, o quão atento você está nas coisas de Deus. Sabe, eu não tenho problema nenhum, por mais que algumas pessoas pensem isso sobre mim, tá tudo bem pensar sobre mim também. Mas tipo, o Leandro não gosta de dinheiro e tal. Gosto sim, se quiser me abençoar, eu vou usar ele muito bem. Só que o meu problema é que eu olho para a sua vida e para o mercado você tá atento, mas para as coisas de Deus você não tem zelo. Você só passa o olho. Para as coisas dessa terra você tá super atento. Qual é o próximo movimento financeiro? Qual é o próximo passo da minha empresa? O que eu tenho que fazer para crescer? Como eu posso cuidar do meu corpo melhor? E você é extremamente zeloso com isso.
E eu não tenho problema nenhum com esse zelo. O problema é que o que é maior, melhor, sobrenatural, que falam de coisas eternas, que mudam a realidade para todo sempre, você é um hipócrita. Quem está comigo? Sabe uma coisa que me entristecia? É quando eu pego uma pessoa para discipular ela, e ela tem dificuldade. Tipo, mano, eu entro na casa dela, a casa dela é uma zona, e eu estou auxiliando ela, seja na finança, seja na organização, seja no horário, seja qual for a área, tá? É abrangente que eu estou dizendo. Eu não tenho expectativa de dar um departamento da igreja para ela, e isso aqui fluir. Porque esse é um problema pessoal dela, ela precisa ter a mente mudada. Quem está me entendendo? Agora, o que me deixa com calafrios é quando eu visito alguém que a vida está retinha, a empresa está fluindo, o corpo está perfeito, os filhos estão sendo cuidados, está tudo mil maravilhas, e o departamento jogado às traças. Desculpa, hipócrita, porque você sabe ser zeloso, mas pelas coisas de Deus, qualquer um dia serve. Fala assim, não, essa onda é boa. Não, cara, a nossa expectativa precisa ser duradoura. E não adianta esperar o certo. Tem que saber a hora certa de embarcar nela. Porque senão mesmo assim você vai ficar de fora. Lembrando, quem me levou para dentro do rio? Jesus. E quem que falou que o ideal é passar a nado? Jesus. Se o tornozelo fosse bom, ele não tinha andado mais. Quem está comigo? E aí quando eu falo sobre tesouro dos atentos, e aqui de fato eu vou encerrar a mensagem. Avivamento e poder de Deus não é algo que se recebe, é algo que se provoca. A moeda do céu é fome. Só que eu queria falar uma coisa que mexe com a gente, inclusive com os mais antigos, porque vocês só querem ver de novo, porque vocês já viram. Gente, fome não é uma coisa para jovem. Fome não é uma coisa para as meninas, para os meninos. Fome é a moeda do céu. Então, se você tem fome, você provoca um avivamento. Se você teve fome, você provocou um avivamento. Se você não está com fome, não tem avivamento. A matemática é simples. Avivamento se provoca. Avivamento se conquista, avivamento se paga, avivamento se gasta, avivamento se doa, avivamento se zela. Só que de verdade, cara, de verdade. Sabe qual que é o problema de não sermos avivados? É porque as águas estão no tornozelo. E o homem já mediu mais 1000. Se eu não estou com o homem, aonde eu estou? O que eu estou vivendo? Se o chamamento nosso, afinal de contas, é perseguir o cordeiro por onde quer que ele vá, ele está nas águas que se passam a nado. Vamos lá, alguém, cara. Então é fome, cara. Qual é a sua expectativa? O que você quer mudar? Sabe? Não dá mais para eu sentar com o Gi e ele fala assim, mano, eu tô fazendo aqui porque vou mudar de casa, porque vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, que eu vou fazer minha casa, vou fazer meu filho, que eu vou cuidar das coisas. Que canseira, mano. O que você quer pra sua vida, irmão? Eu quero ver Deus invadindo a terra. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu quero provocar um avivamento que vai salvar o mundo. Vai salvar o mundo. Entende? Aí você fala assim, caraca, por que aquele cara tem Deus e eu não? Porque ele zela e provoca algo que Deus quer. Porque lembra que o rio é a pura vontade de Deus? Vocês estão aí, cara. E não tem problema nenhum, cara, pode andar comigo, eu trabalho, velho. Eu pago conta, eu tenho filho, eu também tenho sonhos, mas eles não são maiores do que os sonhos de Deus para mim. E cara, eu provoquei vocês. Os sonhos de Deus para mim não é uma vida melhor. É trazer um avivamento para Vaipendi, mano. E aí, mano? A pergunta que não quer calar: quem é você? Eu sou advogado. Eu sou engenheiro. Isso é o seu serviço temporário, mano.
quem você é em Deus, mano. Ah, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um avivalista, eu sou um pastor, eu sou alguém que está provocando o rio de Deus de novo. Sabe, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho, definitivamente não é uma escola particular, não é aula de natação, não é a melhor roupa, não é o melhor quarto, não é a melhor viagem. A melhor coisa que você pode dar para o seu filho é Deus. Deus de verdade. Agora você entende que se a gente está fazendo um teatro, o que o Josh está aprendendo? A fazer teatro. Meu Deus do céu. A viver um evangelho sem zelo. Só que aí talvez eu posto a foto lá na Disney, eu e o Josh. Ah, vencemos na vida, estamos na Disney. Aí eu posto uma foto aqui, deixando ele no seu primeiro dia na escola, entrando na melhor escola da cidade. E aí eu falo assim, e aí Josh, o que você tem de evangelho? Ele fala, eu tenho teatro. Todo domingo à noite eu levanto as minhas mãos. E só. Meu Deus do céu. Qual que é o cenário perfeito? Olha, eu e o Josh estamos na Disney. Filho, o que a gente veio fazer aqui? Falar de Jesus. A gente veio aqui salvar alguém. Deus deu uma graça sobre nós de conseguir vir aqui. Eu vou até brincar, mas na verdade tem um propósito superior de estar aqui. Tem algo mais profundo, papai. Quem está me entendendo? Ele fala assim, isso aqui é muito pequeno, existe algo maior, existe algo principal por eu viver. É isso que a gente tem que passar para a próxima geração, cara. Senão a gente vai viver uma igreja no qual Jesus está lendo ela e diz para nós, tem contra vocês que abandonaram o seu primeiro amor. Meu Deus. Abandonaram. Vocês eram zelosos. Agora vocês passam o olho. Vamos lá, alguém, cara. Eu jurava que ia ser, muito animada a pregação. Que é um sinal de que você está com fome de Deus. E aí, se você não está fazendo, você pode ter perdido a fome de Deus. Qual lugar, nesse momento no Brasil, que Deus está fazendo algo? Você desconhece? Você perdeu sua fome por Deus. Qual foi o último lugar que você ouviu falar que Deus estava visitando, que você pegou tudo que você tinha, entrou no carro e foi lá ver o que Deus estava fazendo? Qual foi a última vez que você falou assim, cara, eu não vou medir o que eu vou fazer, mas eu vou para lá, porque eu quero experimentar o que Deus está fazendo e trazer para onde eu estou. Se você não tem essa audácia, essa fome, esse desejo, você perdeu sua fome. Cara, qual foi a última vez que você foi a algum lugar que Deus estava fazendo algo? Você assim, cara, eu vou só me movimentar porque Deus está fazendo algo. E aí, gente? Quem está me entendendo? E aí no livro, ele usa uma expressão muito legal. Ele fala assim, eu não sei você, mas eu sou viciado pela glória de Deus. Eu não consigo servir a Deus sem sinais, sem maravilhas, sem cura interior, sem cura física, sem poder, sem manifestação da glória, sem conversão, sem canções espontâneas, sem adoração que alonga os tempos, sem evangelismo na rua. Ele fala assim, cara, eu sou viciado pela glória de Deus, então eu estou perseguindo aqueles que estão provocando o avivamento. Esses dias uma pessoa perguntou pra mim, falou, cara, eu acho que eu preciso mudar de cidade. Eu falei, por quê? Falou, porque pro meu negócio vai ser bom. Eu falei, nossa, entendi. E qual é a vontade de Deus? Aí ele falou, que eu prospere. Aí eu falei, Deus falou isso pra você? A pessoa se calou. Aí eu falei, cara, o que deveria te movimentar de um lugar para o outro é a vontade de Deus. E não os fins lucrativos. É isso. O que deveria te mover é o que Deus está fazendo. O que deveria comprometer a sua renda, o seu sono, os seus esforços é visitar um lugar onde Deus está entronizado, cara. Isso é tão surreal, mas tão surreal, que, cara, uma vez, presta atenção no que eu vou falar, uma vez eu fui num lugar que Deus estava. Olha onde você está sentado aí agora. Porque uma vez eu fui num lugar que Deus estava.
E eu fui tão molhado, mas tão molhado, mas tão molhado, que eu entrei no ônibus para voltar para casa. E a única oração que eu fiz lá de Juiz de Fora, a Baipendi, que durou 4 horas, eu repeti essa oração por 4 horas em lágrimas dentro do ônibus. Não me deixe perder o que eu vi. Não me deixe perder o que eu vi. Não me deixe perder o que eu vi. Vamos lá, cara. Aonde você está? Qual a sua experiência com Deus? Eu desejo muito, cara, que Deus traga sinais e maravilhas. Só que, e aí aqui eu encerro a mensagem de verdade. Aí acabo o sermão de hoje, a Ruth vem em mim e fala assim: Lê, a gente precisa fazer um culto na rua, pra voltar o que a gente fazia antes. Tá, mano, culto na rua é muito bom, mas entenda, a expectativa dela é o culto na rua e não entrar no rio. É um modelo. E aí eu entro e fecho na pregação do Giovanni. Vamos pegar a arca, Leandro, a gente perdeu. Eu tenho uma ideia, um carro de boi. Fez sentido o que eu tô falando? Vamos nos apegar ao carro de boi. Um culto na rua funciona. E, gente, eu não estou falando que culto na rua é ruim, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que a gente nunca mais vai fazer isso, pelo amor de Deus. Eu quero, se possível, ir sábado, mas a gente precisa ir molhado. A gente precisa ir com zelo. A gente precisa ir pertinho de Jesus. A gente precisa fazer as coisas porque é a melhor onda, não porque está dando certo. Não porque funcionou no passado. A gente precisa ir porque, mano, se a gente entronizar Jesus no meio da praça, pessoas vão ser transformadas. Mas a gente precisa entronizá-lo. Não assumir o modelo. E aí sabe qual que é o perigo de assumir o modelo da Ruth e no ativismo eu falar: vamos embora, vamos fazer um culto sábado na praça. Alguém vai morrer. Porque o boi vai tropeçar, alguém vai segurar a arca. Quem tá me entendendo? E aí a gente vai falar assim: falei? É difícil visitar a praça, é muita batalha espiritual. Aí, as retaliação. Para, meu irmão, a gente não acredita em macumba, não, a gente acredita no evangelho. Sabe qual que foi a falha? Modelo. A gente seguiu o modelo e não o Cristo. Quem tá me entendendo? E aí, de verdade, do que adianta a gente ir fazer um culto na rua agora e daqui um mês parar de novo? Isso só revela que é um modelo. A gente não viu isso em Deus. Então, o meu convite para vocês hoje é: vamos ver a próxima onda para a gente embarcar nela junto? Vamos ver a próxima onda para a gente embarcar nela junto? Por quê, Leandro? Porque Jesus está nela. E porque aonde Jesus está, há sinais e maravilhas, cara. Se coloca de pé para mim, por favor.